Oi, essa é a nossa aula de Física na Pandemia e eu espero que você aprenda um pouco sobre associação de resistores. Então, muito dos conceitos físicos que serão utilizados e equações matemáticas também, né, que serão utilizados nessa aula, você deve resgatar das aulas de resistores que estão disponíveis aqui no YouTube. Cadê meu YouTube? Aqui no meu canal do YouTube. Então lá você acessa a playlist de Física do terceiro ano, né? E você vai aprender ou recordar os assuntos de resistores, ok? Tá tudo aqui. Espera carregar. Bom, tá aqui. Então, muitos dos conceitos utilizados aqui nessas aulas de resistor, nessa aula de resistor, né, eu vou utilizar aqui dentro da nossa videoaula de associação de resistores. Eu já tenho pronto o plano de ensino. Plano de ensino não, plano RED, né, desse intervalo que a gente vai estudar. Então, os conteúdos que nós vamos estudar são associação de resistores, medidas elétricas e geradores elétricos. Aqui tem as tarefinhas, né, que nós vamos seguir, e esse plano de RED vai estar disponível na plataforma Moodle. Ok. A avaliação ela é mais simples dessa vez. Nós teremos apenas uma lista de exercício para física e uma lista de exercício para matemática, né? Ela tem um total de 6 exercícios, cada uma delas. Os exercícios que eu selecionei, eles tendem a serem simples, para não ocupar tanto tempo de vocês, que eu sei que estudar em casa gasta muita energia. E você deve resolver os exercícios no manuscrito ou em formato LaTeX e me enviar até a data do dia 9 de outubro. Eu quero reforçar que essa data ela não pode ser postergada, ok? Ela tem que ser cumprida, 9 de outubro. Aliás, 9 de outubro é o deadline para todas as tarefinhas que você ainda não me entregou. Não pode passar desse prazo. Esse é o prazo para todo mundo, para todos os professores, todos os alunos. Então, esse prazo não pode ser passado. Os conteúdos dessa lista, então, envolvem associação de resistores, medidas elétricas e geradores elétricos. Muitos dos conteúdos que a gente vai utilizar aqui na associação de resistores, eles vêm do capítulo de resistores, né? Se você quiser tirar alguma dúvida sobre esse ponto, retorne para o capítulo de resistores. Você pode acessar o livro, né? Você tem disponível esse livro, né, para fazer o download. Aqui está o sumário. Você vai acessar os capítulos que você precisa e vai tirar as suas dúvidas. Ok? Então, resistores são dispositivos elétricos, né? Você aprendeu que são dispositivos elétricos que, em última instância, eles dissipam energia elétrica, né? Há uma queda de potencial quando a corrente elétrica passa por ele. A corrente elétrica dissipa parte da sua energia dentro do resistor e depois que ela dissipa essa energia, essa corrente elétrica segue seu caminho até chegar nas regiões das cargas negativas, né? Segundo a nossa corrente elétrica convencional. Então, resistores elétricos ele tem as suas utilidades na nossa tecnologia. Alguns resistores elétricos eles servem para iluminar. Outros resistores elétricos servem para funcionar um motor térmico, por exemplo, o motor da sua geladeira, né? Outros resistores elétricos servem para fazer funcionar o ventilador. Então, dentro do ventilador tem um motorzinho elétrico. E esse motorzinho elétrico dissipa energia na forma de calor, som e
movimento mecânico das pás que acaba empurrando o ar, né? Que é o princípio do ventilador. Bom, quando eu tenho resistores elétricos que não são utilizados para aquecimento, eu não quero que eles aqueçam. Eu quero que essa energia elétrica dissipada seja utilizada toda ela no trabalho que eu precise, né? Mas eu não tenho como fugir disso. Sempre um pedaço dessa energia elétrica dissipada, um pedaço é transformado em trabalho, né? Que tem alguma utilidade para a gente, e outro pedaço é transformado em calor. Só que existem máquinas térmicas às quais eu preciso desse calor. Por exemplo, os aquecedores elétricos. O aquecedor elétrico dentro do seu chuveiro elétrico. O aquecedor elétrico do rabo quente, né? Que você usa... Aqui em Mato Grosso a gente chama de rabo quente. Aquela resistência elétrica que a gente põe na água e aquece. Tá, eu posso associar esses resistores num circuito elétrico. Existem 3 maneiras de associar esses resistores. Existe a maneira a associação em série, a associação em paralelo e a associação mista, que é a mistura dos 2 primeiros tipos de associações citados aqui. Nós vamos aprender as 3 aqui, ok? Para a gente entender, então, como funciona esse tipo de associação de resistores, eu tenho que levar em consideração o seguinte. Eu tenho que levar em consideração qual é a qualidade do resistor. A qualidade do resistor é dissipar energia. Se ele dissipa energia, então ele dissipa essa energia em um determinado intervalo de tempo. Se eu pego essa energia e divido por esse intervalo de tempo, eu vou ter a potência do resistor. Ok? Então, quanto maior a potência do resistor, mais energia ele vai dissipar durante um intervalo de tempo. E é esse princípio da potência dissipada pelos resistores que eu vou utilizar para poder estudar como eu vou organizar eles num circuito elétrico. Por exemplo, digamos que você sabe que você tem um circuito elétrico e ele tem um limite para funcionar, um limite para poder dissipar energia elétrica. E eu quero colocar vários resistores dentro desse circuito elétrico. Então, eu vou imaginar que um resistor equivalente a esse conjunto de resistores em série vai dissipar a mesma quantidade de energia, né? Digamos que eu tenho, por exemplo, 3 resistores em série. E aí a energia elétrica, ou a corrente elétrica, né, que carrega essa energia, ela tem só um caminho para seguir. E é exatamente o caminho em que tenho uma sequência de 3 resistores elétricos. Cada resistor elétrico tem uma resistência característica a ele. Cada vez que a corrente elétrica passar por um resistor desse, ela vai perder uma certa quantidade de energia. E essa perda de energia elétrica é descrita pelo potencial elétrico, né? Então, para cada resistor, cada resistor em série, eu tenho uma queda de potencial, também conhecida como DDP. E aí eu posso substituir esses 3 resistores elétricos por um resistor equivalente. E esse resistor equivalente vai dissipar a mesma quantidade de energia dos 3 resistores elétricos em série. Além disso, esse resistor elétrico equivalente tem que ter a mesma queda de potencial dada pela queda de potencial somada de cada um dos resistores elétricos. Então, a sequência esquerda gera um resistor equivalente ao da direita. Eu importo aqui do capítulo anterior sobre resistores, qual é a quantidade de potência dissipada por um resistor. E essa quantidade de potência dissipada ela é empírica, ela pode ser medida, né, com experimentação. E essa quantidade de potência ela é dada por essa expressão aí que você vê na tela. Potência de dissipação do resistor é dado pelo produto da sua resistência elétrica, que é uma característica sua, com o quadrado da corrente elétrica que o atravessa.
Essa resistência elétrica aqui, ela é um coeficiente característico da natureza e da geometria e do tamanho do resistor elétrico, né? Logo, se a potência elétrica dissipada por resistor, por esses 3 resistores é, sei lá, Pot, então o resistor equivalente vai dissipar a mesma quantidade Pot, né, de Pot de potência. Daí, a gente tira a seguinte igualdade, que a soma da potência de cada um dos resistores é igual à potência do resistor equivalente. Ok. Como a corrente elétrica é a mesma em cada um dos resistores e igual também no resistor equivalente, eu posso colocar o I ao quadrado em evidência. Então, vai ficar I ao quadrado vezes R1 mais R2 mais R3 igual a RSI ao quadrado. Então, eu vou ter I ao quadrado em evidência do lado direito e I ao quadrado em evidência do lado esquerdo. O I vai estar multiplicando de um lado, passa para o outro lado dividindo. Vai ficar I ao quadrado dividido por I ao quadrado, que vai ter 1. E é por isso que eu falo, eliminando o I ao quadrado da equação de cima, eu tenho que a resistência equivalente aos 3 resistores 1, 2 e 3 é igual à soma das resistências de cada um desses resistores. Esse resultado aqui pode ser generalizado por essa equação da esquerda. O significado dela é muito simples, dessa equação. Digamos que um resistor equivalente é a soma de N resistores em sequência, em série, né? Então, esse operador aqui é o operador chamado somatório, né? Com N começando em 1 e indo até um valor, que é o valor total de resistores que você tem no circuito. Se eu efetuar o produto de I nessa equação daqui de cima, eu vou ter a diferença de potencial ou a queda de potencial de uma corrente elétrica atravessando os resistores, né? Então, aqui a queda de potencial do resistor equivalente e aqui a soma da queda de potencial dos resistores em série. Na notação do livro, o que eu acabei de afirmar é igual a essa expressão aqui. Na minha anotação, que é a notação utilizada em alguns outros livros também, fica assim. Essa aqui certamente é mais fácil de entender. Então, no lugar do delta Vs eu coloco U, e no lugar do delta Vn eu coloco assim, U1, U2, U1 mais U2 mais o N, enfim. Bom, lembra que eu disse a você, já vou adiantar aqui um ponto interessante sobre o resistor. A resistência de um resistor, que é o valor característico de um resistor que indica a resistência que ele permite, né, a resistência com que ele permite a passagem de corrente elétrica, ela depende de vários fatores acerca do resistor. Ela depende da natureza do resistor e do tamanho dele, também das suas dimensões. Um resistor que é muito comprido ou que é comprido, ele dá mais resistência à passagem de corrente elétrica do que um resistor menos comprido ou um resistor curto. Então, existe um dispositivo chamado reostato que ele utiliza desse fato para poder variar a sua resistência, né? Então, digamos que eu tenho aqui um resistor, né? E aqui eu tenho por onde vai passar a corrente. E aqui eu tenho um cursor que está em contato com esse resistor, e esse cursor ele é um condutor que faz parte de um circuito. Se esse cursor está aqui na extremidade dessa resistência, a corrente que vai sair de A
e vai atravessar a resistência, vai enfrentar um caminho maior de resistência. Por esse motivo, ele vai dissipar mais energia. Se eu trago esse cursor mais para a esquerda e diminuo o caminho com que a corrente elétrica vai atravessar a resistência, então ele vai dissipar menos energia. Se ele dissipa menos energia, menor vai ser a queda de potencial da corrente elétrica. Ok? Esse símbolo aqui representa o símbolo de reostato. Esse aqui se chama o reostato de cursor, né? Muito comum. E esse aqui é o reostato de pontos, que o princípio é muito parecido, né? Então você perceba que esse pedaço aqui, mais escuro, é um tipo de ligação, um tipo de chave. E eu consigo mudar a posição dessa chave para as posições 1, 2, 3. Consigo mudar a posição dessa chave livremente, né? Entre 1 até 6. Então se eu trago essa chave para cá, né? Digamos que eu ligo esse ponto aqui a esse ponto 5. Perceba que a corrente vai atravessar um caminho menor se essa chave estivesse na posição 1. Né? O caminho fica maior. Ó. E aí fica intuitivo de você perceber que quanto mais resistores em série eu tiver, maior vou ter a dissipação de energia e maior vai ser a potência do meu resistor. Fusível é um tipo de resistor, ok? Ele permite passagem de corrente elétrica até um dado limite. Então você saiba que o resistor ele se aquece quando ele passa a corrente elétrica por ele, né? Porque ele exerce um certo tipo de resistência à passagem da corrente elétrica. E eu expliquei por que a corrente elétrica atravessando um condutor se aquece. Então a corrente elétrica atravessa o condutor fusível, ele aquece o fusível, e quanto mais intensa for a corrente, maior vai ser a dissipação de energia através do fusível. Ou seja, maior vai ser o calor, e calor depende da temperatura. Haverá um momento que a passagem de energia vai ser tão intensa a uma determinada temperatura que o fusível vai derreter dentro da física. Derreter significa fundir. Então o fusível ele funde a uma determinada temperatura e uma determinada passagem de corrente. Aqui eu tenho a representação de fusível em circuitos elétricos, e esse 30A significa que esse fusível permite a passagem de corrente elétrica até o máximo de 30 amperes. Passou de 30 amperes, esse fusível queima, ele funde, e aí, se ele funde, o circuito fica aberto e não há passagem de energia elétrica e nem de corrente elétrica. Esse é o chamado fusível de cartucho. Existe também o fusível de rosca. Ok, agora a gente vai ver a associação em paralelo de resistores. Nesse caso, eu vou ter o seguinte. Imagina que eu tenho um circuito elétrico sendo alimentado por uma fonte elétrica. De um lado sai corrente, do outro lado entra corrente. E no intermédio, entre as extremidades dessa corrente elétrica, eu tenho uma associação de resistores em paralelo. Então, como funciona isso? Corrente elétrica sai daqui do polo positivo e tende para o polo negativo, né? Segundo a convenção. Em um dado momento, ele vai perceber, a corrente elétrica percebe que o seu caminho é dividido em 3 caminhos, tal como está aqui na figura. Né? Eu posso ter uma situação de vários caminhos, mas eu escolhi aqui a situação que eu tenho o livro, né? Escolhi uma situação que tem uma divisão de 3 caminhos. Para cada um desses caminhos, eu terei um resistor elétrico. Então, o que acontece aqui? A corrente elétrica que passa pelo resistor 1, que passa pelo resistor 2 e passa pelo resistor 3, a soma de cada uma dessas correntes elétricas tem que ser igual à corrente elétrica que entrou e à corrente elétrica que saiu. A gente pode expressar essa declaração de outras maneiras também.
A corrente elétrica que entra aqui no nó se subdivide em 3 pedaços. A soma desses 3 pedaços tem que ser igual à corrente elétrica que entrou. Outra forma de dar essa declaração é que se uma corrente elétrica entra em um nó, ao sair do outro lado, né, dessas associações, no outro lado do nó, a corrente elétrica que entrou tem que ser igual à corrente elétrica que sai. Então, usando esse fato e essa lei... é claro, qual é o princípio natural que está sendo utilizado aqui, né, para dizer que a corrente elétrica que passa por cada um desses resistores tem que ser igual à corrente elétrica que entra? O princípio da conservação da energia, porque corrente elétrica carrega energia, né? E não poderia ser diferente. Se eu entra uma determinada energia aqui nesse nó, se eu somar a energia que sai desse nó mais a energia dissipada por essas resistências, essa energia aqui, né, que se espalha pelas resistências e passa pelo nó de saída, tem que ser igual à energia que entra. Conservação simples de energia. Então, a soma das correntes que passa por cada um do resistor é igual à corrente que entra na associação em paralelo. Você aprendeu que a queda de potencial para cada resistor é igual a U, que é a queda de potencial, ou também chamada de DDP, igual a resistência desse resistor vezes a corrente elétrica que atravessa por resistor. Então, se eu isolar a corrente elétrica dessa equação, fica I igual a a queda de potencial dividido por R. No livro, você vai ver que essa queda de potencial ela está sendo representada pela letra U. Tá? Então, a queda de potencial em cada uma dessas resistências, ou resistores, né, é dado por essas expressões aqui. Esse I é o seguinte. Lembra que lá no contexto de resistores em série, eu estava colocando que eu posso substituir aquela sequência de resistores por um resistor equivalente, né? Então, eu posso, aqui igual, faço bem parecido, eu posso substituir essa dissipação de energia por esses 3 resistores em paralelos por um resistor equivalente. E esse resistor equivalente tem resistência igual a RP. Esse P significa que é a resistência equivalente de resistores em paralelos. Então, pego essa informação aqui, substituo aqui e eu terei essa equação matemática. Eu vou eliminar o ΔV em cada uma dessas parcelas. No livro você vai ver que ΔU é representado por ΔV é representado por U. E aí eu tenho essa equação aqui, que é o seguinte: a relação da resistência equivalente de uma associação em paralelo de resistores é dado por essa expressão matemática aqui. Então, lá em resistores em série, a resistência total, né, a resistência do resistor equivalente, é simplesmente a soma da resistência de cada um dos resistores. Aqui a equação já é um pouco mais complicada. A resistência, cada uma dessas resistências tem que dividir o número 1. E essa equação aqui pode ser generalizada para essa. Então, se eu tenho N resistores em paralelo em um circuito, eu posso substituir toda essa associação de resistores por um resistor só, cuja resistência chamada RP está relacionada com as resistências dos resistores em série e em paralelo aqui no caso, segundo essa expressão matemática aqui. Né? Então, esse aqui é um exemplo, né, claro, de resistores em paralelo.
a corrente, digamos que isso aqui seja o polo positivo. Então a corrente chega aqui, aqui tem um primeiro nó, né? Aqui a corrente, um pedaço da corrente vai dividir para cá e outro pedaço vai para cá. Aqui nesse segundo nó, um pedaço da corrente vai dividir para cá e outro vem para cá. E aí, nesse encontro aqui, eu tenho exatamente a corrente que entra aqui. Então, o valor da corrente que sai aqui é igual ao valor da corrente que entra aqui. Digamos que isso aqui tem resistência R1, essa R2 e essa resistência R3. Eu posso substituir essa associação em paralelo de resistores por um só resistor, que eu vou chamar de resistor equivalente? Posso. Qual é o valor da resistência desse resistor equivalente? Dado por essa expressão matemática aqui. Aqui eu tenho um exemplo de associação mista de resistores. Veja só, digamos que a corrente sai do ponto A, passa pelo resistor de meio ohm, dissipa um pouquinho de energia aqui, chega nesse primeiro nó, a energia elétrica ou corrente elétrica, um pedaço se divide para a direita e outro pedaço se dirige para baixo. A corrente elétrica que divide para a direita segue esse caminho aqui, ó. Então veja aqui que esse resistor de resistência 1 ohm, esse de 1 ohm e esse de 1 ohm estão em série. Significa que eu posso substituir esses 3 resistores por um só, igual a 3. Então eu posso imaginar um desenho, né, imagina os passos que eu vou fazer agora. Ó. Primeiro passo, elimina essa malha aqui. No lugar dessa malha, coloque só um circuitinho simplesinho aqui de uma resistência. Essa resistência vai estar mais ou menos aqui. Essa resistência tem que valer 3, que seria a soma dessas resistências aqui. Eu acho que eu tenho algum exemplo resolvido aqui no livro. Deixa eu ver. É exatamente o exemplo que está aqui no slide. Então, digamos que você quer calcular a resistência equivalente a essa associação mista de resistores, né? Cada um desses resistores dissipa uma determinada quantidade de energia. Eu posso substituir por um único resistor que dissipa a mesma quantidade de energia? Posso. Qual é a resistência desse resistor? O passo é o seguinte, ó. Então você perceba aqui que esses 3 resistores estão em série. Então eles podem ser substituídos por um resistor equivalente de 3 ohm. Então esses 3 aqui vira esse resistor. Esse circuito aqui de cima é equivalente a esse circuito do meio. Aqui, então, nesse nó 6, a corrente elétrica vai se dividir em 2 caminhos. Um caminho ela vai passar pelo resistor de 3 ohm, o outro caminho ela vai passar também para o resistor, mas ele vai seguir para baixo, né? Pelo resistor de 3 ohm também. E aí a corrente elétrica que sai de D tem que ser igual à corrente elétrica que entra em C. Perceba que esse resistor 3 ohm e esse resistor 3 ohm estão em paralelo. Então eu posso substituir essa malha de resistores em paralelo por um resistor equivalente, né? Segundo essa fórmula matemática aqui, ó. Ou essa aqui no caso, né? Eliminando esse R3 aqui. Então essa malha
vai ser substituída por um resistor de resistência equivalente a 1,5 ohm. Ok? E aí, por fim, eu tenho 3 resistores em série. Esse vale meio, esse vale 1,5 e esse vale meio. A soma dos resistores, dos 3 resistores, dá o resistor equivalente a 2,5. Então, todo esse emaranhado de resistores em associação mista dissipa uma quantidade de energia equivalente a esse resistor de 2,5 ohm. Esse é o processo. Beleza? Dentro de associação de vetores existe um conceito também muito importante que a gente precisa aprender, que seria o conceito de curto-circuito. Então existem situações que eu posso simplesmente fazer com que um resistor seja eliminado do circuito. Então como que eu faço isso? Imagina que eu tenho um caminho aqui, né, de um circuito elétrico. E aí nesse circuito elétrico eu tenho um resistor. E aí o que eu faço? Eu ligo um fio condutor antes da corrente elétrica chegar no resistor e ligo a um outro ponto do circuito, que é depois da resistência elétrica. Então a corrente elétrica, em vez de passar pelo resistor, vai passar pelo circuito que liga A e B. Por que a corrente elétrica, quando eu faço essa ligação entre o ponto A e B, a corrente elétrica segue o caminho de A até B e não se subdivide pelo resistor? É pelo seguinte: a tendência da corrente elétrica é sempre seguir o caminho que tem a menor resistência elétrica possível. Se ele tem um caminho de resistência elétrica muito mais baixa do que um outro caminho, então certamente a maior parte da corrente elétrica vai seguir por aqui. Você percebe que eu estou falando da maior parte é porque um pedacinho muito petititinho de corrente elétrica chega até passar por aqui, mas é muito desprezível em comparação à corrente elétrica que vai de A até B. Quando isso acontece, então não tem a queda de potencial que ocorre entre quando a corrente elétrica atravessaria, né, o resistor. Então o potencial elétrico em A e B é igual. Quando isso acontece, eu tenho um curto-circuito. Aqui é muito importante você entender o seguinte: por que curto-circuito é perigoso? Porque geralmente quando a corrente elétrica está atravessando um circuito elétrico, ela atravessa numa intensidade de energia muito grande. Correto? E aí quem dissipa essa energia muito grande de uma maneira ordenada e segura é o resistor. Se eu não tenho resistência, essa energia ela vai passar de uma maneira muito intensa. Então pode acabar queimando o circuito elétrico. É claro que isso só acontece quando eu tenho uma passagem de corrente elétrica no circuito que não tem nenhum tipo... Quando o único resistor é eliminado do circuito, aí o circuito acaba queimando, aí é perigoso. Quando existe outro tipo de resistor no caminho, então essa energia elétrica que não passa pelo esse resistor que é eliminado do caminho, acaba passando pelos outros resistores que não estão isolados. Acho que eu coloco aqui, ó. Olha o exemplo aqui, ó. Então eu tenho aqui um gerador de energia elétrica, os polos positivo e negativo. E aí eu tenho energia elétrica passando pelo primeiro resistor. E aí quando ele vai passar aqui no terceiro, ele percebe que ele tem um caminho que ele não perde energia. Então ele vai seguir o caminho que não perde energia. Depois ele passa por aqui. Se não houvesse essa lâmpada e essa lâmpada, só houvesse essa lâmpada e
conectasse aqui o circuito elétrico, esse circuito aqui certamente queimaria. Certamente queimaria. Então aqui, ó, ele até faz uma pergunta, né? Na associação apresentada, a lâmpada do meio está em curto-circuito e por isso permanece apagada. Responda: o brilho das outras lâmpadas aumentaria ou diminuiria comparando com a situação em que a lâmpada do meio não estava em curto-circuito? Por quê? Então, se eu tiro esse curto-circuito aqui, a intensidade dessa energia elétrica, a intensidade dessa luz e dessa luz diminui, porque vai ficar dividido nos três, né? Toda a energia elétrica que é atravessada pelo circuito vai ficar dividida nos três. Então vai diminuir. O pedacinho que diminui daqui vai para cá e o outro pedacinho que diminui daqui vai para cá. Se eu ponho esse curto-circuito, a energia que estava sendo dissipada agora aqui vai ser toda ela dissipada nesse resistor e nesse resistor também. É claro que aqui é dissipada na forma de luz e calor, né? Então, acho que agora você tem condições para resolver os 4 primeiros exercícios da lista. A partir da semana que vem você vai ter condições de resolver os 2 últimos exercícios da lista. Ok? Então é isso aí. Fique em paz e boa semana.